TikTok é bloqueado nos Estados Unidos. Uma enxurrada de vídeos dando adeus à rede social. Charlie Puth tocando When I See You Again no piano, lindo. Um monte de refugiados da rede indo se aliviar ali do doom scrolling numa outra rede social chinesa, Little Red Note. Americanos interagindo com chineses e legendando vídeos em mandarim. Americanos chocados com o dia a dia de chineses. Trump posta no Truth Social: salvem o TikTok. TikTok é desbloqueado nos Estados Unidos. Trump assumiu a presidência ontem, no feriado de Martin Luther King, deixa a ironia aí de passagem, e ordenou que o governo não reforce o bloqueio nacional do TikTok por 75 dias, além de dizer que irá restaurar a liberdade de expressão e acabar com a censura. Assim, a administração tem uma oportunidade de determinar a melhor ação para respeitar o TikTok, disse Trump. Vamos lá, que é muita bagunça, e essa história não é dessa semana e nem desse ano, ela começa em abril de 2024. A curadoria de hoje é sobre o caos burocrático do TikTok e Trump saindo dessa como um salvador da tecnologia, deixando os jovens agradecidos. Eu sou Bruna Bufara. E você, já assina o meio? Nossos assinantes Premium recebem edições recheadíssimas, a newsletter cedinho de manhã e desconto nos cursos. Assine o meio. Vale a pena. Isa, por favor, roda a vinheta. Como é caótico e não começa de hoje, vamos primeiro à linha do tempo e a todas as motivações e acontecimentos-chave. Em abril de 2024, o Congresso e o Senado americano aprovaram um projeto de lei para proibir o TikTok, a não ser que a ByteDance venda a parte americana em 9 meses a partir de lá. No Congresso, a votação foi de 360 contra 58, e no Senado, 80 versus 19. Veja só, uma maioria dos republicanos e democratas concordando com o projeto de lei. A ByteDance atua nos Estados Unidos com o CapCut e o TikTok. CapCut é um aplicativo de edição de vídeos, se você não sabe, que ele era 100% gratuito e muito bom, ele funcionava no celular e no computador. Hoje, as principais ferramentas do CapCut, até ali comumente usada no TikTok, como legendagem automática, são pagas, não é mais gratuito. Mas, qual o objetivo ou preocupação por trás dessa lei que uniu tantos políticos polarizados entre si? A segurança nacional e a soberania americana. Pois é, o aplicativo é chinês e toda empresa chinesa pode, a qualquer momento, caso pedido pelo governo, entregar os dados para o governo da China. Eu fui repetitiva, mas é para fazer mais sentido. Por isso, os políticos que concordaram com a lei definiram que sim, o TikTok é uma ameaça à segurança nacional, porque pode expor dados americanos ou influenciar o que americanos veem na plataforma sendo manipulados. Americanos em primeiro lugar, foi isso que uniu os políticos. Biden sancionou a lei, o que deu 9 meses para o aplicativo ser vendido a um comprador ou compradores americanos. Só assim o app poderia seguir funcionando no país, com essa venda para o território americano. Olha a oportunidade para os bilionários aí, não é mesmo, minha gente? O Musk já tem uma rede social para chamar de sua, o Bezos tem um jornal para chamar de seu. Quem será que quer uma outra rede massivamente usada sem nenhuma implementação? O Trump mesmo, em 2020, queria banir o TikTok, tá? Ele mudou de ideia desde então. Inclusive, no ano passado, durante as eleições, quando toda essa legislação já estava acontecendo, porque ele dizia que proibir o TikTok beneficiaria o Facebook. Enfim, óbvio que a ByteDance não ia ficar parada, sentada, com tudo isso acontecendo ao seu revés. E então, em maio de 24, eles contraprocessaram o governo federal, dizendo que proibir a rede social ia contra a constitucionalidade americana da primeira emenda. Pois é, primeira emenda é essa carta coringa, muito citada, que garante a liberdade de expressão, liberdade de religião, liberdade da imprensa, enfim, a liberdade. É aquela usada pela direita para garantir o seu direito de expressar o ódio, garantir as armas, e atacada pela esquerda ao pedirem por censura em discursos. Em dezembro, a petição do TikTok foi negada pelos juízes da Corte de Petições do Circuito de DC, porque a ameaça à segurança nacional é mais importante do que a primeira emenda. Então foi negada ali naquele tribunal. Aqui a gente já está em dezembro
depois do sucesso da campanha de Trump no TikTok, que rendeu até edits dele com milhões de visualizações. Pode ser que ele não tenha conquistado tantos jovens, mas os vídeos dele tiveram muito alcance. Obviamente aqui entra o lobby. E com isso, o CEO do TikTok, Shou Shu, foi até Mar-a-Lago, na casa do Trump, para ter uma reuniãozinha com o presidente eleito. Né? Queijos e vinhos. Aqui, Trump disse realmente ter um coração mole com a rede social, porque ele ganhou os jovens, abre aspas, com 34 pontos de vantagem e falaram para ele que isso teria algo a ver com o TikTok. Fecha aspas. São 170 milhões de usuários americanos que usam o TikTok. Essa declaração tá errada do Trump. Ele perdeu os jovens de 18 a 29 anos por 11 pontos para Kamala Harris, segundo pesquisa da CNN. Com o lobby feito, a rede pediu para a Suprema Corte bloquear o bloqueio. A Suprema Corte disse que analisaria até o dia 10 de janeiro. Aí, no dia 3 de janeiro, o Departamento de Justiça pediu à Suprema Corte para seguir com o bloqueio. Pode bloquear. E os usuários ficando inquietos. Aqui surgiram potenciais compradores da rede. Kevin O'Leary, aquele do Shark Tank, e o bilionário Frank McCourt, que queria comprar a operação nos Estados Unidos, mas não o algoritmo, por cerca de 20 bilhões de dólares. O que, segundo especialistas, seria pouco. Aí aqui, dia 17 de janeiro, a água, por falta de melhor expressão, já estava batendo na bunda, já que o bloqueio seria dia 19 de janeiro e nenhuma alternativa tinha sido encontrada. E ainda eram os últimos dias de Biden como presidente. Muita coisa. Nesse dia, a Suprema Corte definiu que bloquear o TikTok não violava a primeira emenda e demandou que o app fosse vendido ou seria bloqueado dia 19 de janeiro. Sim, a Suprema Corte. Pronto. Show de horrores na rede social. Gente chorando, gente fazendo música para se despedir, gente fazendo piada e gente indo se refugiar em outro aplicativo chinês. O Red Note. Red Note é a tradução, eu não vou me arriscar a falar o nome em mandarim. Grande forma de aliviar o doom scrolling, né? Mas sejamos sinceros, desde que a internet é internet, aplicativos são substituídos por outros que fazem quase a mesma coisa. Alguns vingam, outros são esquecidos logo depois do hype, né, de uma nova plataforma para interagir com seus amigos. É o ciclo da internet. O Red Note, porém, é inteiramente voltado para os chineses. Não tem tradução no aplicativo. Ele é completamente voltado para o público dele, que é 300 milhões de usuários que falam mandarim. O público é outro. E também é voltado mais para mulheres. É como se fosse um Pinterest misturado ali, um Instagram, um TikTok com Pinterest. A interface em mandarim logo foi inundada de americanos se chamando de refugiados do TikTok. Muitas piadas começaram aqui dos americanos dando oi para os chineses, gente pedindo, né, boas-vindas, de chineses se chamando de espiões para manipularem os americanos, dos americanos falando tome China, tome os meus dados, eu não ligo. Chineses pedindo ajuda nas tarefas de inglês, que é fofinho, americanos convertendo preços do supermercado chinês para preço em dólar, enfim, interação humana, né, normal. Mas, a empresa até lançou uma vaga para moderadores de conteúdo que falem inglês. Tamanho, né? Quantidade de refugiados. Como nem tudo são flores, um usuário não binário perguntou num post se o app aceitava pessoas gays. O post foi deletado e ele recebeu alguns comentários homofóbicos. Pois é. Dia 18 de janeiro, à noite, o TikTok começou a exibir uma mensagem, dizendo que você não pode usar o TikTok por enquanto, por conta de uma lei banindo o app que entra em vigor no domingo. Mas o presidente Trump indicou que trabalhará com a gente numa solução para restaurar o aplicativo assim que tomar posse. Fecha aspas. Dia 19 de janeiro, Trump posta "Salvem o TikTok" e anuncia que irá assinar uma ordem executiva na segunda para atrasar o bloqueio e fazer com que a plataforma seja vendida para americanos. TikTok agradece o Trump. O CEO faz até um vídeo. TikTok volta a funcionar. Na tela de entrada, uma mensagem: "Bem-vindos de volta. Como resultado do esforço do presidente Trump, TikTok está de volta aos Estados Unidos." 20 de janeiro, posse do Trump. O clubinho de bilionários está por lá. Musk, Bezos, Zuckerberg e Tim Cook marcando presença na cerimônia. Como disse o Terra,
uma fortuna maior que o PIB de 175 países, marcando presença e território numa democracia que elegeu, pela segunda vez, um líder nada democrático, acompanhado dos donos ou criadores das Big Techs. Lá estava também Shou Shu, o CEO do TikTok. Nascido em Singapura, estudou em Harvard e Londres, foi estagiário no Facebook, trabalhou no grupo Goldman Sachs, foi CFO da Xiaomi, CFO do TikTok e agora CEO. Carreira de sucesso. No mesmo dia, 20, Trump assina sua ordem executiva que atrasa o bloqueio em 75 dias e quer um curso justo de ações que respeite o TikTok. Justamente como ele disse antes? Não, mais ou menos. Na última declaração, ele tinha dito que obrigaria a ByteDance a vender 50% para acionistas americanos. Agora, na ordem, ele disse que quer respeitar o app, mas falou para jornalistas que acredita que os Estados Unidos devem ter direito a ter 50% do TikTok e ameaçou a China, no mesmo balaio. Disse que espera da China a aprovação de qualquer acordo que queiram fazer com o TikTok, porque senão colocariam tarifas sobre o país. Abre aspas. Não dizendo que faríamos, mas poderíamos. E que bloquear um acordo da venda da metade do TikTok seria uma hostilidade. E poderiam aplicar tarifas de 25%, 30%, 50% e até 100%. Esse período de 75 dias, ele existe para que tentem achar uma negociação de comum acordo para o TikTok continuar funcionando nos Estados Unidos. Ainda, você sabia que o TikTok é censurado na China? O app tem uma versão própria por lá, o Douyin, que adere às censuras do país. O bloqueio ao TikTok, obviamente, não é popular. De novo, ele é usado por mais de 170 milhões de americanos. É rede social, é entretenimento, é forma de passar o tempo, é comunidade, é como novas pequenas modas se distribuem pela sociedade. É um scroll infinito de vídeos curtos te alimentando com dopamina a cada 30 ou 60 segundos. Mas nada disso é motivo para o bloqueio. A legislação em nenhum momento se importou com a saúde mental dos americanos, com o vício em telas, com os problemas de autoestima causados pela extensa exposição aos vídeos. Não tem nada com isso. A proposta de lei se importa com a segurança nacional dos dados. Isso convenceu políticos republicanos e democratas, América em primeiro lugar. Convenceu a Suprema Corte que dos 9 juízes, 3 foram indicados pelo Trump. A decisão da Suprema Corte foi unânime. Todos eles concordaram que o Congresso não violou a primeira emenda ao proporem um bloqueio porque a China poderia, pelo TikTok, pela ByteDance, ter acesso a dados e informações de usuários americanos. Eles consideram isso um perigo. Vale lembrar também que Donald Trump é dono de uma rede social, a Truth Social. Sim, ela é bem menor que o Facebook, que o Instagram ela é bem pequena, ela é conservadora, ela é nichada, mas ele é dono majoritário dessa rede social. E essa é uma imensa oportunidade para o Trump comprar ou priorizar os seus amigos na venda de uma rede social usada por milhões de jovens viciados no seu modelo, que já funciona, já está implementada, não tem nenhum desafio. Nenhuma tecnologia é isenta de ideais. Nenhum dono de uma tecnologia é isento de política. Isso vale para Elon Musk ao comprar o Twitter. Isso vale para o Mark Zuckerberg ao retirar a checagem de fatos nos Estados Unidos. Isso vale para o TikTok, agradecendo Trump na sua tela de entrada ao voltar a funcionar, os esforços dele. O X, agora, ex-Twitter, não censura comentários que contenham ódio, não censura a transfobia, mas censura quem discorda do Elon Musk. Censurou conservadores que discordavam do Elon Musk sobre imigração. Censura a moda da casa. A Meta, depois das mudanças, anunciou também nos Estados Unidos que terminará os programas de contratação para vagas afirmativas. Mudaram parte da política de conduta de ódio das plataformas da Meta, que permite que pessoas LGBTQIA+, sejam chamadas de doentes mentais. Ao fim, 170 milhões de usuários americanos abriram o app e viram um agradecimento ao novo presidente. Há quem revire os olhos, quem bata a palma e quem repense. Daqui 75 dias, o TikTok é bloqueado de um mercado importante, vendido para amigos do Trump, ou o prazo se estende?
daqui 75 dias eu não sei. Mas eu sei que daqui 7 tem outra curadoria. E eu vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá! Want your problem solved? Want that burden lifted? Right now, you want those frustrations and inner conflicts quieted, and you want inner serenity in your soul? Do you want that? You really do? All right, you can. Right now, if you let Christ come into your heart. Esse aí é o Billy Graham, o homem que ajudou a ampliar o número de evangélicos, olha, no mundo todo. Ele esteve no Brasil em 1974, foi recebido com honras de estadista pela ditadura militar e pregou num estádio do Maracanã lotado de fiéis. Sua missão era fazer crescer a igreja evangélica por aqui, como fez na Europa, África e Ásia. Graças aos evangélicos, o cristianismo é a religião que mais cresce no mundo hoje. Cresce tanto que consegue eleger presidentes como Trump, Bolsonaro. Evangélicos da Fé ao Poder é um documentário em 3 episódios que conta a história dessa denominação cristã, do seu início nos Estados Unidos, a sua explosão social e política em aliança com a extrema-direita mundial. Ele é essencial para quem quer entender esse grupo religioso e como ele pode afetar os rumos da humanidade. Já está disponível no aplicativo do Meio Premium. Assista.